Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. E aqui, diariamente, nós vemos as mensagens do Espírito Emmanuel, recebidas pela mediunidade de Chico Xavier, e estamos acompanhando as mensagens reunidas no livro Vinha de Luz. Nossa mensagem hoje é de número 174, cujo título é Plataforma do Mestre. Plataforma do Mestre, ou seja, o plano de ação, a plataforma em que se sustenta a missão de Jesus junto a nós. Essa é a sua plataforma. E o versículo destacado por Emmanuel está na narração de Mateus, no Novo Testamento, a narração de Mateus do Evangelho. Mateus era um dos apóstolos. E nos diz: Ele salvará seu povo dos pecados deles. Então, o verbo que caracteriza Jesus, salvar. Né? Salvar. Ele será o Salvador. Ele veio para salvar os homens de seus pecados. Não simplesmente, olha, cheguei, acabou, seus pecados, você me aceita? Acabou, não tem mais pecados. Não. Não é mágico. É uma construção longa de milênios. Construirmos nós construirmos em nós o reino de Deus. Jesus nos salva por quê? Porque nos traz a palavra de Deus que favorece que nos desenvolvamos de uma forma mais otimizada, né? De uma forma melhor. Podemos avançar melhor com o roteiro. É a mesma coisa que sairmos numa cidade que não conhecemos para chegar num determinado ponto. Vamos rodar, pergunta para um, pergunta para outro. Um fala o caminho certo, o outro já manda a gente para o outro lado da cidade. Agora imaginemos entrarmos numa cidade que não conhecemos, usando um mapa. Um mapa. Acabou. Está tudo resolvido. Rua está lá, é aquela ali, vamos entrar ali. É assim. Jesus nos traz o roteiro para melhor atingirmos o objetivo que é a nossa evolução, o nosso crescimento, o nosso amadurecimento. E amadurecer é um processo tanto, não é? Exige muito de nós, muita coisa. Onde é que está esse versículo que é citado aqui por Emmanuel? Vamos colocar aqui assim. Ele salvará seu povo dos pecados deles. Disse isso. Disse para quem? José, que se casou com Maria, e quando se casou com Maria, ela estava esperando Jesus e foi fecundada através de um fenômeno de efeito físico, né, sem contato sexual. E ela, naquela situação, José não sabia o que fazer, José não via, ele sonhava. Os espíritos apareciam para José em sonho. Tanto aqui, quando foi a ocasião de se casar com Maria, porque eles já estavam prometidos um ao outro, e depois também, quando eles fugiram para o Egito, devido à perseguição do rei, me escapou o nome dele, e ele acabou matando os bebês, meninos, até 2 anos de idade, e José sonhou de novo com o anjo, dizendo que ele fosse para o Egito. E quando ele pôde voltar,
Sonhou de novo com o anjo que disse que ele poderia voltar. Então, essa fala que vemos aqui, não é uma fala, essa parte da narração é uma fala do anjo, ok? O anjo, com quem José sonhou. Após ter cogitado estas coisas, eis que em sonho apareceu-lhe um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado vem do alto. Aqui, o Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho. Esse já é o versículo 21, e ele só traz aqui o final do versículo 21. O versículo 21 diz: ela dará à luz a um filho, Maria, e o chamarás pelo nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. O que quer dizer Jesus? Jesus quer dizer Deus salva. Não é? Então, Jesus é o Salvador. Os anjos, no dia que Jesus nasceu, que apareceram aos pastores, disseram a eles que nasceu o Salvador. Jesus é o nosso Salvador. Veio nos trazer o roteiro da nossa libertação das sombras do eu. Veio nos trazer a sua plataforma, que é a lei de Deus. Mas veio trazer de uma forma tão didática, veio trazer exemplificando cada ponto. Então, Emmanuel vai comentar. Ele salvará seu povo dos pecados deles da seguinte forma: em verdade, há 2000 anos, o povo acreditava que Jesus seria um comandante revolucionário para livrar, não é, o povo hebreu do jugo romano. Como tantos outros comandantes revolucionários que já existiam à época. A desvelar-se por reivindicações políticas à custa da morte, do suor e das lágrimas de muita gente. Ainda hoje vemos grupos compactos de homens indisciplinados que, administrando ou obedecendo, se reportam ao Cristo, interpretando-o qual se fora patrono de rebeliões individuais, sedento de guerra civil. Ainda se faz guerras e se levanta. Existem também as questões cristãs, mas ainda se usa o nome de Deus para guerras, como vemos lá no Oriente Médio, por exemplo, não é? Coisas ainda nossas. Continuando aqui. Entretanto, do Evangelho não transparece qualquer programa nesse sentido, de que a palavra de Deus seja motivo de os homens estabelecerem guerras entre si. Que Jesus é o divino governador do planeta, não podemos duvidar. O que fará ele do mundo redimido ainda não sabemos, porque ao soldado humílimo, ou seja, muito humilde, ao soldado humílimo são defesos os planos do general, ou seja, o general não informa ao soldado os seus planos. Nós não sabemos o que Jesus fará depois da Terra se transformar num planeta redimido. Mas isto é para ele. Esta é a tarefa dele. A nossa tarefa é fazermos a nossa parte.
buscarmos ser o melhor ser humano que pudermos, contermos as nossas más tendências. Sim, são elas que nos põem a perder, não é? E continua Emmanuel dizendo-nos assim: a Boa Nova, todavia, é muito clara quanto à primeira plataforma do Mestre dos Mestres. Ele não apresentava títulos de reformador dos hábitos políticos, viciados pelas más inclinações dos governadores e governados de todos os tempos. Anunciou-nos a celeste revelação que ele viria salvar-nos de nossos próprios pecados, erros, libertar-nos da cadeia de nossos próprios erros, pecados. Semântica, palavras, é a mesma coisa. Afastando-nos do egoísmo e do orgulho que ainda regram o nosso mundo consciencial, ou seja, ainda perturbam, porque interferem, ainda o orgulho e o egoísmo são de peso relevante no uso do nosso livre-arbítrio. E aí, se escolhemos errado, pelo orgulho e pelo egoísmo, a nossa consciência grita. Achamos-nos até hoje em simples... Deixa eu tirar o gato. Achamos-nos até hoje em simples fase de começo de apostolado evangélico. Cristo libertando o homem, o encarnado, das chagas de si mesmo, para que o homem, o espírito encarnado, limpo, consiga purificar o mundo. Então, se cada um de nós fizermos a nossa parte, grandes coisas acontecerão. Lembrando daquela historinha da floresta que pegava fogo. E um beija-flor pequenino levava um pequenino balde no bico. Balde não, ele levava as gotinhas no bico. Levava e jogava as gotinhas lá no incêndio da floresta. E fazia, e voltava. Tá. E os animais, vendo aquele beija-flor indo e voltando com umas gotinhas no bico, e lá ia ele, lá voltar. Mas olha, beija-flor, para aí. Está fazendo. Está levando gotinhas d'água. É um incêndio na floresta. Acha que as suas gotinhas vão apagar o incêndio? Resposta do beija-flor: eu estou fazendo a minha parte. Às vezes podemos pensar, mas o que adianta eu neste mundo que está tão de cabeça para baixo? Vamos fazer a nossa parte. As questões grandes, quem resolve é Jesus. Somos beija-flores. Façamos a nossa parte. É a gotinha que podemos levar? Levemos a gotinha com cuidado, com responsabilidade, porque foi isto que a providência divina nos deu para fazer hoje. E ele conclui dizendo-nos assim: o reino individual, ou seja, o ser humano, que puder aceitar o serviço liberatório do Salvador, encontrará a vida nova. Então, é simples assim, só que não, é complexo, é difícil e leva tempo. Reconhecermos em Jesus o Salvador, buscarmos conhecer a plataforma, segui-lo, perseverantes, compreensivos com as nossas limitações, que isto não nos sirva de desculpa para distrações. Continuamos prestando atenção ao Mestre e seu roteiro e continuamos seguindo. Muitas serão as tentativas de nos distrair, mas para isso estamos reencarnados,
para enfrentarmos estas provas abençoadas e superarmos nós mesmos a cada dia, dizendo: eu fui mais forte do que o lado sombrio do passado. Que Jesus nos abençoe, não é? E vamos orar. Jesus amado, irmão de todas as horas, Salvador de nossas vidas, farol dos nossos corações. Abençoa, Jesus, os nossos dias. Abençoa o dia de hoje, Senhor. Abençoa nossos esforços. Nosso anjo guardião que está sempre conosco, Senhor, abençoa nossos lares, afetos, nos dois planos da vida, Senhor. Abençoa. Igualmente, Jesus, te rogamos por todos os nossos irmãos de humanidade, em especial aqueles que estejam em sofrimento aonde quer que se encontrem, pelos nossos irmãos de Valência, pelos nossos irmãos envolvidos nas guerras deste mundo, nas guerras armadas, nas guerras políticas, nas guerras familiares, nas guerras dentro de nós mesmos. Abençoa, Senhor. E que as tuas bênçãos prossigam conosco, aonde quer que estejamos, com quem quer que estejamos, Jesus amado, hoje e sempre. Graças a Deus. É isso, amigos queridos. Amanhã estaremos de volta com mais um Gotas do Evangelho. Até lá, muita paz a todos.